Pessoal, graça e paz do Senhor. Estamos aqui nessa quinta-feira, neste dia 6 de agosto, para o nosso último momento, última aula do nosso módulo 4 de teologia. Estamos aqui, né? Então, já estamos aqui a postos, aguardando a turma chegar para a gente fazer o fechamento do nosso curso de teologia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos e irmãs. Já estou vendo aí alguns aparecerem, ainda não vi o nome. Acho que a Alzenira está ali. Estou vendo os nomezinhos aí. É que o meu celular tem uma telinha pequena e aí eu vejo a foto. Newton, o Newton que está com a gente, a Zuila, a Alzenira, estão com a gente aí. Graças a Deus, né? Tá chegando o Dia dos Pais, próximo domingo, e nós estamos aí caminhando, né? Então, hoje para a paz, a Alzenira, graça e paz a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus, né? Já tivemos a devocional pela manhã. Hoje pela manhã nós vimos 2 salmos, o Salmo 14 e o Salmo 15. Juntamos esses 2 salmos, né? Foi muito bom estar com os irmãos hoje pela manhã, tá bom? E agora estamos aqui, irmã Ângela. Boa noite, graça e paz do Senhor. Para nosso fechamento, na verdade foram 8 lições, hein? Foram 8 lições. Nós fizemos 2 por dia, então fizemos praticamente aí 4 semanas, né? Exatamente. 4 semanas. Mas nós teve lição aí que foi dada em 2 etapas, né? Então foi mais ou menos um mês, é isso mesmo, né? Boa noite, Alex, Sônia, graça e paz a cada um de vocês. Neuzinha com a gente aí, a Lídia, né? Todo mundo chegando aí. Eleni, bom dia, Eleni. Ok, boa noite, Eleni, bom dia não, o dia já foi. A Iraci também. Oi, Iraci, graça e paz do Senhor. Alex. Então, gente, hoje o meu secretário apostatou, não da fé, né? Apostatou aqui do auxílio. Ele está ajudando a mãe dele ali. Ele não vai poder nos acompanhar, tá bom? Mas nós vamos fazer um fechamento hoje aqui. E eu vou deixar aí a minha intenção, a nossa intenção hoje é fazer um fechamento mostrando qual é a base e como se construiu a casa e as cores que a casa pode ser construída, né? Aí tem diferenças, tá bom? Claro, a gente vai ver aí perguntas que vocês queiram fazer, mas a gente vai dar uma retomada no todo para a gente ver como ficou a construção da nossa casa, né? Começando do alicerce, vendo lá como fomos levantando as paredes, para ver como esse curso, esse módulo, né? Esse módulo 4, vivendo hoje a esperança do fim, como que nós construímos isso. Eu usei um método, né? E naturalmente que outros métodos poderiam ser usados, mas eu justifiquei o meu método, vou falar para vocês. E espero que possa ter ajudado muito, principalmente possa nos ajudar a viver, né? Nós temos falado principalmente isso. Não vale a pena estudar escatologia se for só por curiosidade. Wanda, né? Nós estudamos esse assunto com a perspectiva de que ele nos ajude a ter uma vida melhor, sermos crentes melhores, mais fiéis, mais consagrados. Esse é o objetivo, né? Então, na verdade, aliás, os próprios textos mostram que eles também originalmente tinham esse objetivo, de encorajar a fé, de consolar, de exortar, né? Era isso. Vamos orar? Ter um momento de oração, agradecendo a Deus por essa noite de frio, faz parte, né? É inverno, então está mais do que correto.
mas estamos aqui. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, rogamos que o Senhor nos abençoe quando estudamos a palavra, pedindo que teu Santo Espírito possa dar uma direção e juntos possamos compreender melhor a tua palavra, possamos absorver para a nossa vida a tua palavra. Traz paz, alegria, traz confirmação, firmeza na fé para cada um de nós, renovação, ó Deus, reconciliação, conforme a necessidade de cada um. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Amém. Então, Fernando, tudo bem, Fernando? Graça e paz, meu querido. Deus te abençoe, viu? Graça e paz. A Daniela também está com a gente. A Cláudia, o Daniel, a Estherzinha. Hoje eu vi a Estherzinha na casa dela, né? Um beijo, viu? Não pode beijar por causa da pandemia, né? Mas Deus abençoe. A Ângela, a Sônia, tá todo mundo aí com a gente. Bom, muito bem. Vamos fazer um panorama, então, da nossa... Eu vou fazer assim, vou fazer aquela montagem da casa, só para a gente lembrar, e aí depois eu vou colocar as questões básicas. Na verdade, eu vou fazer isso mostrando qual é o alicerce, foi essa a intenção, qual é a base, nós não podemos fugir dela, e a partir daí, como são os coloridos e as formas que a casa pode acabar assumindo, né? Então, para a gente entender, tá bom? Então, nós começamos falando, definindo, na verdade, o que é escatologia, o que é apocalíptica. Eu falei quais são os temas principais, né, da escatologia na primeira aula, que foi basicamente uma introdução, né? A primeira aula foi basicamente uma introdução que nós tivemos, só para esquentar os motores. Tanto que na segunda aula eu voltei, vocês perceberam, quase aos mesmos temas, mas na verdade, na segunda aula eu falei sobre... quais são os fundamentos, né? Eu coloquei aqui, ó, quais são os fundamentos da escatologia. Por quê? Você tem que começar com a base. E lembrando aí, né? Homero, graça e paz, a Dirce também. Lembrando o seguinte, nós precisamos primeiro falar da base, porque senão a gente se perde depois, né? Se a base não estiver bem feita, aí a construção que você faz, seja ela qual for, vai ruir. O importante é que a base seja mais sólida. Depois a casa, aí pode ter... contornos diferentes e tal, tá bom? E aí surgem as opiniões, como eu já falei para vocês. Então, qual é a base, né? A base. A primeira coisa que eu falei, você vai lembrar, né? Que é fundamental isso. Para a fé cristã, na verdade, para a fé judaico-cristã, a história humana tem começo, meio e fim. A história não é circular, né? Uma repetição sem fim de coisas sem destino. Há grupos humanos, há religiões do mundo, especialmente do Oriente, que veem a realidade como uma circularidade sem fim, né? Tudo que acontece sempre vai se repetindo, e o universo está aí e vai durar para sempre, né? E a vida é só uma reciclagem, né? Eu falei para vocês daí a ilustração, que isso aparece bastante, por exemplo, naquele desenho, também no filme, né? O Rei Leão, que foi agora... fizeram um remake dele com filme. Foi feito o primeiro desenho, há vários anos atrás, lá para os anos 2000, faz 20 anos já. E agora, um pouco mais recentemente, fizeram um filme mesmo. Eu não sei o nome exato, mas é computadorizado, né? Do Rei Leão. E tem aquele momento que o pai, o Mufasa, está conversando com o Simba e explicando como que é a dinâmica da vida, né? E ali ele fala... A Camila está com a gente também, né? A Sônia já tinha falado, a Camila está aí com a gente, o Neto, a Vera. Então, e ele explica para o Simba que eles, leões, acabam abatendo as presas, né? Que são as zebras, os animais, mas depois, quando os leões morrem, eles viram adubo para a terra produz depois, com esse adubo, produz as folhagens, que são alimento para as zebras. Então, na verdade, o leão come a zebra, que por sua vez comeu a grama, que por sua vez cresceu, porque o leão morreu e virou esterco para a grama. Então, na verdade, é um círculo sem fim. Aliás, a própria letra da música, se você observar do Rei Leão,
fala que a vida é um círculo sem fim. Né? Isso é uma ideia antiga e uma ideia muito mais oriental de que a realidade é circular. Né? É um círculo sem fim, a vida é isso, nós somos parte disso, vamos morrer, vamos virar adubo também, né? E isso é a vida. Né? A vida fica circulando. Alguns conceitos de alguns grupos que tendem, por exemplo, para a reencarnação, pensam assim. A reencarnação não é uma doutrina só espírita, tá? É uma doutrina que é muito presente em religiões do Oriente e está muito relacionado com isso. A fé judaico-cristã é bem diferente. A história tem um começo, está tendo um desenvolvimento, vai chegar no fim. Isso é chamado de história linear. Embora a maioria concorde que não é exatamente linear, né? É um espiral. Por quê? Tem coisas que se repetem, mas se repetem avançando, né? Sempre avançando. Por exemplo, uma grande novidade que nunca existiu antes, como eu já falei, foi essa população de 7 bilhões de habitantes do mundo, que cresceu, multiplicou 7 vezes de 1800 para cá. Isso nunca tinha acontecido, isso não é repetição, né? O mundo chegou pela primeira vez em 1 bilhão de habitantes no ano 1800, da nossa era. Portanto, há 220 anos atrás. De 1800 para cá, a população mundial cresceu 7 vezes. Nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E isso é significativo. Isso não é circular, isso é um fato novo. Outro fato novo é o desenvolvimento científico. Né? O ser humano chegou à Lua, embora alguns não acreditem. Mas tem um monte de coisa. Nós temos luz elétrica, nós temos computador, né? Podemos fazer live, porque isso tudo é resultado do desenvolvimento científico que começou lá pelo século XV, XVI, XVII, né? Ali, aquela era da Revolução Industrial e dos grandes desenvolvimentos científicos que trouxeram novos conceitos que fizeram com que a vida nunca mais fosse a mesma. Então, obviamente que antes do século XV, pelo menos, né? Século XVI, a vida era uma. A partir das grandes navegações, da descoberta das Américas e tudo mais, do surgimento do Renascimento e depois do desenvolvimento científico e filosófico e tudo mais, o mundo mudou completamente. A partir do Ocidente, é verdade, mas mudou. Né? Tá aí o mundo nosso, moderno, ou o nosso mundo atual, cheio de novidades que ninguém podia nem imaginar que isso existiria há 600 anos atrás. Né? Há 600 anos atrás ninguém podia imaginar isso. Então é pouco tempo, na verdade, se você pensar na história do mundo, né? Então, para nós a história tem um começo, meio e fim. E Deus é o Senhor dessa história. Deus está construindo uma história. Né? É isso que nós acreditamos. Quem é cristão, né? Eu sou, né? Espero que você seja também. Ou quem é judeu, pelo menos judeu ortodoxo, né? Judeu mais conservador, acredita que a história teve começo, está no desenvolvimento, vai chegar no final, e Deus é o Senhor dessa história. Daí a razão porque a gente vai estudar a escatologia. Porque se Deus é o Senhor da história, quer dizer que Ele controla o começo, controla o desenvolvimento e tem um propósito. Então isso é escatologia, entender esse propósito de Deus, mas no final. Então isso é fundamento, tá? Isso é um dos fundamentos básicos que a gente tem na escatologia. Aqui todo mundo está igual, né? Aliás, a própria existência da matéria escatologia, estudo das últimas coisas, só faz sentido se a gente pensar a história como sendo linear. Né? Não faria sentido. Se você pensa que a história é circular, não tem últimas coisas, porque tudo é circular. Né? Entendeu? Então isso é básico, isso é fundamental. Isabel, tudo bem, Isabel? Tudo na paz? Então, outra questão básica, de fato, é a vitória sobre a morte. Né? Nós acreditamos, eu acredito, quem é cristão acredita, você vê isso na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a vitória final sobre a morte. Né? O propósito de Deus é a vitória sobre a morte e a esperança da ressurreição. Isso é básico. Aqui não interessa se você crê na ressurreição em 1 etapa, 2 etapas, 3 etapas, 10 etapas, né? Essas questões, esses detalhes mais lá que vão entrar lá no pré-milenismo, amilenismo que nós falamos na aula da terça-feira. Essa não é a questão aqui. A questão aqui é que todo mundo acredita nisso. Que nesse plano de Deus, né, que é Senhor da história, nesse plano dele, há um elemento fundamental aí que é a vitória sobre a morte. A morte não é natural, a morte é penal. E o que nós cristãos esperamos, os judeus também esperam, né? Na verdade, é a vitória final
sobre a morte, né? Então a vida continua, é a ideia de vida eterna. Isso é básico também, ok? Isso é muito básico para nós. Então, outra coisa é a volta de Jesus Cristo, né? Os cristãos aqui, não os judeus. Os cristãos, para nós, para mim, Jesus veio uma primeira vez e voltará uma segunda vez. Agora, como ele voltará? Uma fase, 2 fases, 3 fases, mais uma vez. As opiniões são diferentes, já falei sobre isso. Mas ele voltará. Essa é a convicção cristã, tá? Cristo voltará. Então, tem aqui a Jura, está com a gente, a Zuila, né? Então, Jesus voltará. Opa, mudei a câmera, desculpa. Vou voltando. Opa, isso. Tá? Jesus voltará. Então, esse é um ensino. Já mostramos os textos aqui. Isso é um ensino básico também da fé cristã. É a volta de Jesus. No judaísmo é o dia do Senhor, né? O judeu mais ortodoxo acredita também no dia do Senhor. Deus vai se manifestar de maneira definitiva, né, na história humana. Tá bom? Então, isso para nós é básico. Jesus voltará. Os detalhes de como voltará, tá? Eu vou falar hoje do texto de Zacarias 14, só para a gente ilustrar como tem dificuldade para a gente interpretar algumas coisas, tá? Mas eu estou falando do que é básico, do fundamento aqui. Isso aqui todo mundo está igual, né? Então você vai pegar qualquer autor cristão, ele vai dizer, não, Jesus voltará. Tá bom? Vai divergir se em uma fase, 2 fases, 3 fases, se vem só nos ares, se não, mas Jesus voltará. Ponto. Tá legal? Outro ponto que é muito comum é o juízo final. Por que isso é muito importante? Porque a vida não é justa. A vida humana não é justa. A nossa vida é muito confusa, muito atrapalhada. E a convicção judaico-cristã é: haverá um juízo final. Nós, crentes, os cristãos, acreditam. Os homens, os seres humanos, terão que prestar contas a Deus da vida que levaram, das escolhas que fizeram. Isso está na Bíblia, do começo ao fim, e faz parte da nossa fé. Haverá um juízo final. Tá? É claro que naquela ideia da história como um círculo, não tem juízo final. Aquilo ali é um círculo sem fim. Não tem nada. Né? Não, nós acreditamos que haverá um juízo final. Isso é, nessa história que nós estamos vivendo, ela vai ter um fim. E nesse fim tem um juízo final. Os seres humanos vão ter que prestar contas do que fizeram, do que fazem, do que fizeram da sua vida. De alguma forma, né? Todos vão ter que prestar contas de alguma forma. Isso é básico. Existe diferença, por exemplo, alguns pensam que vai ter mais de um juízo. Vai ter o juízo só para crentes, o juízo depois só para incrédulos, tá bom? Alguns acham que o tribunal de Cristo é a hora do julgamento dos galardões, tá? Alguns pensam assim, tem diferença sobre isso. Outros acham que o juízo final é o juízo final, é uma coisa só. Os crentes vão ser julgados também. Silas, tudo bem aí, Silas? Só que o julgamento dos crentes vai apenas mostrar que eles foram salvos por causa da graça. Né? Ninguém vai ser salvo pelas obras, por merecimento, mas pela graça de Deus. É assim que acreditam os evangélicos e os crentes. Mas há um juízo final. Né? Vai acontecer um julgamento final, um acerto de contas de Deus para com toda a humanidade. Tá legal? Então isso é bem importante. Tá bom? Nós falamos disso. E nós vamos ter também uma nova ordem. Essa história que está sendo construída por Deus, ela vai ter um fim. Quando tiver um fim, não quer dizer que acabou tudo. Não, é um fim para recomeçar tudo de novo. Mas agora um recomeço transformado. Um novo céus e uma nova terra. Isso também é básico. Tá? Judeus e cristãos acreditam nisso. Isso é a fé cristã. O Antigo Testamento fala muito do dia do Senhor, que ele vem para julgar a terra, para mudar. Então, e especialmente para nós cristãos, né, é o dia que Cristo volta para estabelecer o seu reino. O reino de Deus será estabelecido politicamente, visivelmente, praticamente. Então nós teremos um novo céus e uma nova terra, uma nova ordem das coisas, onde haverá justiça. Isso também é básico. Portanto, também é básico entender que há um estabelecimento final do reino de Deus. O reino de Deus está inaugurado, mas não está consumado. Ainda falta consumar o reino de Deus. Isso é, Deus reina nos corações. Deus reina na vida daqueles que creem, né? Deus reina indiretamente, porque ele ainda comanda esse mundo, esse universo. Ele comanda a ordem das coisas, né? Tudo existe, subsiste por causa de Cristo. Mas haverá um dia
em que Deus será rei sobre toda a terra, né? O reino de Deus vai ser consumado sobre toda a criação, de fato, né? Hoje é verdade que o reino de Deus está na terra, mas também é verdade que esse mundo jaz no maligno. Então, o estabelecimento final do reino de Deus, isso é a consumação final do reino de Deus, é outra convicção básica que nós temos, tá? Então foi isso que nós falamos. Isso é o básico. Isso é o fundamento. A gente precisa ter isso em mente antes de a gente entrar naquelas coisas complicadas lá que nós trabalhamos, que senão a gente se perde, tá? Então, isso é a base, isso é o alicerce da casa. Sem esse alicerce, você não dá nem para começar a construir. Quem trabalha com construção aí sabe, né? O alicerce, às vezes ele nem aparece muito, mas ele está ali. Sem ele, a casa não se sustenta. Então isso é fundamental a gente entender. Tá legal? Entender bem isso que é a base. Agora sim, na hora de construir as paredes e tudo mais, aí surgirão diferenças no modo de interpretar. E aí, o método que eu escolhi foi aquele de não ficar tematizando, né, cada coisa. Fui escolher textos-chave da Bíblia e fazer, junto com vocês aqui, uma leitura e também um comentário de cada um desses textos. Nós falamos primeiro sobre o Novo Céus e Nova Terra de Isaías 65, comparando com Apocalipse 21. Depois nós falamos das 70 semanas de Daniel, no Antigo Testamento, né? Aí depois nós falamos sobre o sermão profético de Jesus, em Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21. Nós mostramos que aquele sermão profético de Jesus juntou a destruição de Jerusalém com a consumação. Ele misturou tudo, né? Então a gente precisa entender que está falando das duas coisas, tá bom? Aí depois nós falamos sobre primeira carta e segunda carta aos Tessalonicenses. Aquele texto lá, da primeira carta especialmente, que fala do arrebatamento da igreja. Foi ali que já comecei a discordar, né, da tendência da maioria. A maioria aí dos evangélicos acredita que vai ter um arrebatamento VIP, né, em 2 etapas. Cristo volta em 2 etapas. Eu disse que, a meu ver, não. Tá? Cristo não volta em 2 etapas. Cristo volta de uma vez só. O que ocorre é que quando ele estiver voltando, a igreja, os mortos ressuscitam, os crentes ressuscitam primeiro, e a igreja é arrebatada para encontrá-lo no céu. Mas ele está voltando para estabelecer o juízo final, para estabelecer o seu reino, para definir os escolhidos e tudo mais. Para mim, um evento só. Aqui há uma discordância aí com a maioria, tá bom? A maioria que eu digo que é muito popular, que eu já falei para vocês no Brasil, a ideia de que o arrebatamento da igreja é que Cristo vem só nos ares, leva a igreja embora e a igreja vai para bodas do Cordeiro, tá? A meu ver, falo com muita convicção, mas ao mesmo tempo com muito respeito a quem pensa diferente, tá? A meu ver, isso está furado, tá? Eu não acredito nisso. Para mim não tem base mesmo. Para mim está bem seguro isso. Outras questões eu tenho dúvida, mas isso, eu tenho dúvida assim, não dá para ter certeza, tá? Mas aqui eu estou bem muito seguro. Posso estar errado, mas estou muito convicto, tá? De que já acreditei, inclusive, da outra forma. Então, o arrebatamento da igreja está lá, né? Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. José Aparecido, graça e paz, querido. Então, em 2 Tessalonicenses, ele fala da vinda do homem do pecado. Ali ele diz o seguinte: para a vinda de Jesus acontecer, tem que acontecer 2 eventos principais: a apostasia e a revelação do homem do pecado. Então, a vinda de Jesus não vai acontecer antes disso. Isso tem que acontecer primeiro. Tá lá, nós vimos isso na 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Depois nós fomos para a 2ª de Pedro e Judas, para falar daquela história do atraso, lembra? De quem fala, tá demorando demais. Já naquela época tinha gente dizendo, olha, cadê a promessa da sua vinda? Não está acontecendo. E nós estamos aqui em 2020 e essa pergunta fica mais aguda ainda. Aí nós vimos lá algumas coisas importantes, né? E aí, Newton, tudo na paz? Nós vimos algumas coisas importantes, né? Por exemplo, que as pessoas que levantam a dúvida não é uma dúvida sincera, né? Elas questionam porque, na verdade, elas querem continuar desfrutando das coisas dessa vida, dos males desse mundo que, na verdade, lhes trazem vantagem. É isso que Pedro diz, né? Essas pessoas não têm uma dúvida sincera. Elas desprezam
a vinda de Jesus, porque para elas tá bom do jeito que está. Né? Quem está se dando bem na vida, quem está prosperando na vida, não vai querer que a coisa mude. Né? Então é isso que nós vimos lá nessas duas passagens, 2 de Pedro e Judas, que eu falei para vocês. Aí na lição seguinte nós falamos do Apocalipse de João, fizemos um panorama sobre o Apocalipse de João. E eu tentei mostrar para vocês o seguinte, que o Apocalipse de João não é diferente dos outros textos, todos que nós vimos, né? A maioria desses textos, o que faz? Exorta a perseverança, exorta a fidelidade, exorta a confiança, exorta a fé. Né? O objetivo do texto é nos fortalecer para a vida. O Apocalipse de João também diz para vocês, o Apocalipse de João não é um mapa detalhado do futuro, como eu falei a vocês. Há muita gente, tá? E isso combina bem com aquilo que eu falei que é a história da maioria, que acredita que o Apocalipse de João, a parte maior do Apocalipse de João, que é a partir do capítulo 4, com o arrebatamento de João, a partir dali para frente é tudo futuro. Inclusive alguns entendem que o arrebatamento de João é símbolo do arrebatamento da igreja, tá? E eu discordei disso. Falei, não, o Apocalipse de João fala de futuro, sim. Claro, ele fala de novos céus e de nova terra. Mas ele não é um mapa detalhado do futuro. É um livro escrito para consolar. É um livro escrito para encorajar. Né? Fala de mártires, fala de gente que perdeu a vida por causa da sua fé. Mas fala também de atuação de Deus, de gente que encontrou o evangelho. Fala de gente feliz louvando a Deus, mesmo depois de ter sido executado lá da grande multidão que está lá em Apocalipse capítulo 7 e tudo mais. Isso foi o básico que eu falei para você. Depois eu dei um panorama do Apocalipse, que eu não vou repetir aqui, né? Mas eu fiz um panorama para vocês. Falei lá da introdução, das cartas das 7 igrejas, da tríade de 7, né? 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos, mas que estão rodeados de outras coisas. Depois a boda do cordeiro, depois a queda da Babilônia, a boda do Cordeiro e a consumação final, a volta de Jesus, a consumação final, o juízo final e tudo mais. Então nós falamos sobre isso, do Apocalipse de João, dizendo que é um livro simbólico, usa muito linguagem simbólica, usa muitos números como símbolos, nós vimos isso também. Tá? Então, claro que mereceria um aprofundamento maior, aí o Apocalipse de João dá para estudar o ano inteiro, mas foi isso que nós vimos no Apocalipse de João. Aí na última lição, a lição número 8, nós vimos então, depois disso, as escolas escatológicas. Né? Nós vimos aí as 3 grandes escolas, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, que eu já expliquei cada uma delas, e no pré-milenismo, as 3 que tem dentro do pré-milenismo. Pré-milenismo pré-tribulacionista, que é essa opinião da maioria, né, do arrebatamento VIP e tal, pré-milenismo midi-tribulacionista, que acha que esse arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação, e o pré-milenismo pós-tribulacionista, que entende que Cristo só volta depois da grande tribulação, mas depois tem um reino de 1000 anos, tá bom? Falei para vocês, por exemplo, que essa questão do reino de 1000 anos é difícil. Eu prefiro entender que é um texto difícil, está sobre a mesa, eu ainda não sei tudo o que ele significa. E acho também que, por ser uma única passagem na Bíblia, e por estar no livro do Apocalipse, um livro tão enigmático, cheio de símbolos, é muito difícil determinar qual é o melhor caminho aí. Né? Então eu falei com vocês sobre os problemas de entender, como Agostinho, que entendeu o milênio como simbólico, símbolo da igreja. Falei do pós-milenismo também, que o pessoal acreditava que o mundo seria evangelizado e de tal maneira que haveria paz no mundo todo. Isso seria a instauração de um milênio de paz no mundo. E falei do pré-milenismo, que é daqueles que acreditam que haverá sim um reino literal de Cristo na Terra. E aí há divergência se 1000 anos são 1000 anos literais ou são simbólicos, representa só um longo período. Tá? Isso foi basicamente o que nós vimos aí nessas nossas lições. Confere! E aí, confere? Né? Vocês estão com o texto todo aí, ó. Já tem uma apostila inteira, eu tenho tudo aqui, ó. Foi texto por texto que eu fui enviando para vocês, ó. Eu tenho todas as lições aqui que foram enviadas, tá? Estão todas aqui, estão escritas, vão virar livro depois. Eu vou
colocar todo mundo aí, né? Vamos construir juntos esse livro aqui. As sugestões que vocês já deram aí, as participações já foram muito boas. Mas lá na frente, vamos ver, né? Se isso vira um livro, o que vai acontecer. Tá bom? Então, foi isso que nós vimos no nosso curso. Tudo isso com aquela grande ênfase. Por que nós vimos isso? Eu disse a vocês que nós estamos vendo, eu escolhi, né? Eu entendo que Deus colocou no meu coração, para a gente trabalhar com esse módulo sobre esse assunto por dois motivos, né? Primeiro, é porque, de fato, num momento como esse que nós estamos vivendo, muito diferente da nossa história, nós ficamos mais sensíveis para esses assuntos, né? Mudou muito, né? Essa pandemia. Aliás, é uma pandemia, é mundial isso. Tem gente que me pergunta, isso aí não é sinal do fim dos tempos? Essa pergunta vem na cabeça, né, de todo mundo. Então você fica assim, poxa, será que isso não está sinalizando que estamos chegando no fim? Então, naturalmente, o assunto vem, tá? A flor da pele, né? Então esse é um motivo porque nós escolhemos falar desse assunto. O outro motivo também é porque esse tempo, essas épocas são épocas propícias também para os aventureiros, para aqueles que gostam de inventar história, marcar fim do mundo, né? Entrar com conversas aí mais variadas, que inclusive já aconteceu na história muitas vezes. Muita gente já fez profecia, falou coisas que não aconteceu nada, pois o cara ficou quietinho lá, ninguém falou mais nada, mas na verdade falou o que ia acontecer e não sei o que, não aconteceu nada, né? Deu com os burros na água. Então tem que tomar cuidado com esses aventureiros, que pegam a Bíblia, versículo da Bíblia aqui, ali, e falam, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e cuidado, tá? Especialmente marcar a data para o fim do mundo e estabelecer que ele é o Messias ou coisa assim. Então isso Jesus disse que ia acontecer, vem acontecendo ao longo da história. Muita gente já marcou o fim do mundo, tá? Então se alguém pretende marcar o fim do mundo, entra na fila, porque tem uma fila enorme de gente que já tentou e errou, né? Então talvez alguém pense, um dia alguém vai acertar. Bom, então vai tentando, né? É igual loteria, é a mesma coisa. Vai tentando, vai tentando. Mas Jesus disse que ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem o Filho. Olha só, nos desencorajou a esse tipo de atitude, de querer adivinhar o futuro. Por quê? Porque estudar sobre o futuro é visando o presente, visando o fortalecimento da nossa vida e da nossa fé no presente, tá bom? Então, posto isso, eu queria saber se alguém tem pergunta que ficou aí, né? Alguma coisa que eu não esclareci, alguma coisa que não ficou claro do que eu falei e tudo mais. Porque eu vou falar de um assunto agora que eu considero muito importante mesmo. Eu não escrevi sobre esse assunto, mas falei, está aqui. Logo na segunda lição, eu mencionei esse assunto porque ele é muito recorrente, né? Muito em evidência. Deixa eu ver aqui se foi isso mesmo que eu fiz. Não, acho que foi na primeira lição, né? Logo na primeira lição, eu já desenvolvi. Na segunda lição aqui, tempo da salvação final, estabelecimento do reino de Deus. A grande questão, gente, que eu quero tratar aqui, eu mencionei aqui, mas é o lugar de Israel em tudo isso, tá? Onde é que está Israel nesse plano de Deus hoje? Essa é uma das grandes questões da escatologia nos últimos anos, importantíssima e justa, né? A nação de Israel, o povo judeu. O que o povo judeu tem a ver com a escatologia e com esse fim, e como é que nós encaixamos Israel nesse fim? Então aqui também há uma grande divergência, tá? Em relação a isso. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, tá? O pior está por vir. A grande tribulação. Neuza, falei que o pior está por vir. A Bíblia fala de uma grande tribulação, qual nunca houve nem haverá. Está na Bíblia isso, né? E uma grande tribulação que vai acontecer logo antes da volta de Jesus. Então é sério, né? Tá bom? Bom, o que eu estava falando mesmo? É disso, né? Então, realmente vai vir uma coisa pior. Mas a questão é o lugar de Israel. Qual é o lugar de Israel em tudo isso?
Isso é importante porque tem opiniões muito fortes sobre a questão de Israel, e especialmente agora, porque no caso nosso, no Brasil, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos sempre aconteceu isso, né? Nos últimos anos, uma aproximação muito grande com o povo de Israel. Aliás, é bom lembrar que em 1945 terminou a Segunda Guerra. Você sabe muito bem que os grandes vitoriosos da Segunda Guerra foram os aliados, né? E entre eles, eu não vou nem discutir o lado da Rússia lá, mas os Estados Unidos da América do Norte, como um país preponderante, junto com a Inglaterra, que conseguiram vencer o nazismo. Aí em 1948, 3 anos depois, tá? Numa Assembleia da ONU, com participação especial de um brasileiro lá, foi declarado o Estado de Israel. O Estado de Israel é o direito de Israel ter um país, ter um limite geográfico, em 1948. Deu uma briga danada isso, mas interessante. Israel não era um país desde quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, desde 586. Tá? Aliás, na verdade, um pouquinho antes disso, porque o Reino do Norte já tinha ido embora. Então já tinham perdido o Reino do Norte. Aí chega o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, e aí Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo. A partir dali, até 1948, Israel não era um país, era um povo espalhado pelo mundo, né? Jerusalém era uma cidade santa, sempre houve muito judeu em Jerusalém, mas não tinha uma demarcação geográfica como o Brasil. Se eu falo para você assim, você conhece o mapa do Brasil? Já vem na sua cabeça na hora, né? Aquele mapa do Brasil. Então Israel não tinha um mapa até 1948. Em 1948 a ONU aprovou o estabelecimento do Estado de Israel e houve a demarcação do território, né? Depois disso. Então Israel passou a ser o país. Por isso, há muitos crentes evangélicos que começaram a entender que aquilo era um sinal. E muitos de fato veem isso. Eu falei a aula passada e vou repetir hoje. Muitos acreditam que Israel é o relógio de Deus. Eu discordo. Não é. Tá? Não é. Israel, o povo de Israel é um relógio de Deus. Eu discordo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é o seguinte, né? Para ficar bem claro. Gente, nós temos que amar, respeitar, ajudar o povo judeu, o povo de Israel. Tá? Tomar cuidado com a briga que tem lá, com os palestinos, tá? Porque há uma briga entre judeus e árabes, Israel e os palestinos, que não é nossa. Cuidado para você tomar partido, porque tem irmãos nossos lá entre os palestinos. Tem cristãos lá. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Israel tem suas razões, mas eles também têm as suas razões. Então, essa história de querer apoiar Israel em tudo é perigoso, a meu ver. Aqui é o pastor Jonas que está falando. Eu vou justificar por quê, tá bom? Então, posto isso, gente, nós temos que amar, temos que respeitar, agradecer a Deus por Israel, né? Pelo povo judeu. Eles, de fato, são o tronco, como diz o apóstolo Paulo, nós somos os ramos. Então, cuidado para não se orgulhar contra o tronco. Então, a gente não tem que desprezar Israel, como a igreja já fez, está na história. A igreja já perseguiu Israel. Culpou os judeus por terem matado Jesus. E parece que esqueceram que o próprio Jesus era judeu também, né? Então, cuidado com isso, tá bom? Então, posto isso, ó, eu amo tanto esse povo, aprendi a língua, já falei isso, né? Aprendi a língua, dou aula de hebraico e tudo mais. Então, para ficar bem claro, eu não estou desdenhando nem desprezando a nação de Israel. Agora, como cristão, eu preciso ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Isso é um princípio, isso é um método. Tá? Eu não posso pegar o Antigo Testamento, fazer a leitura do que tem lá nos profetas e esquecer o Novo Testamento. Então, por que eu não acredito que Israel é o relógio de Deus? Porque no Novo Testamento não há qualquer passagem que ensine isso. Por exemplo, em Romanos, pegue Romanos capítulo 9, 10 e 11. O apóstolo Paulo está tratando da questão de Israel e do Evangelho. Por que os judeus rejeitaram o Evangelho? E qual é o plano de Deus para os judeus? Impressionante que em nenhum momento Paulo fala de uma restauração política de Israel. Em momento nenhum. Ele só diz uma coisa,
que no fim todo Israel será salvo, em 11:25. E eu acredito que o que ele está dizendo é que no final haverá uma conversão em massa de judeus. Tudo bem, tá? Mas não é um restabelecimento político, não é uma questão política de Israel como nação. É a ideia de judeus se convertendo ao evangelho. Então, lá em Romanos, onde a gente poderia esperar alguma coisa nesse sentido, nada é dito. O apóstolo Paulo não recorre às profecias do Antigo Testamento numa leitura literal e não fala nada sobre uma restauração política de Israel. Tá? Não há isso em qualquer lugar no Novo Testamento. É por isso que eu desconfio disso que é muito popular, tá? De achar que Israel é o relógio de Deus. Eu não acho que é. Tá? E vou explicar então por quê. Primeiro por isso, o Novo Testamento não fala em qualquer lugar que é. Aliás, há algumas passagens que parece que o assunto vai entrar, mas aí desconversa. Por exemplo, quando em Atos capítulo 1, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, é agora que tu restauras o reino a Israel? Preste bem atenção na pergunta, tá? É Atos dos Apóstolos, vamos lá. Capítulo 1, abra sua Bíblia lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Tá? Logo, Lucas está narrando aqui a ascensão de Jesus, né? E olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então os que estavam reunidos com Jesus, depois da ressurreição, lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Quer dizer, é agora que Israel vai se tornar politicamente um reino, o Senhor vai restaurar? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus só disse isso: não cabe a vocês discutir essas coisas. Mas ele não respondeu. O problema é que não há resposta para isso em nenhum lugar no Novo Testamento. Em qualquer outro lugar. Não há nada, nenhuma palavra que venha com clareza falando de Israel como um povo, como uma nação politicamente restabelecida. E olha que impressionante, a grande maioria dos autores do Novo Testamento é de judeus. Né? A tradição diz isso. Segundo a tradição, o único autor bíblico não judeu é Lucas, que escreveu o Evangelho e Atos. Mas todos os outros são judeus. Nenhum deles fala de uma restauração política de Israel. Entenda bem o que eu estou dizendo. Não é falar de salvação de Israel, isso Paulo falou. Mas de um Israel crente no Evangelho. Né? De judeus que creem no Evangelho. Mas não de uma restauração política de Israel. Por que eu estou enfatizando isso? Pelo seguinte, tem um buraco negro aí, tá? Eu reconheço isso, tá? Tem um buraco negro. Qual é o buraco negro? O buraco negro é que há algumas profecias do Antigo Testamento que falam disso, de um Israel restaurado politicamente, e inclusive de Israel como uma espécie de centro do mundo. E isso nunca aconteceu literalmente, tá? Então é um buraco negro, não dá para saber exatamente o que é. Um texto-chave, tem vários lugares, né? Você vai encontrar em vários profetas, mas um texto-chave é Zacarias 14, que eu quero ler com vocês aqui, que inclusive foi mencionado por alguém de vocês aí ao longo das aulas, falando lá do Senhor no Monte de Jerusalém. Tem gente que pensa que aquilo ali é uma profecia sobre Jesus, que ele vai chegar e vai realmente dividir o Monte Sião lá de Jerusalém lá em dois e tal, por causa de Zacarias 14, tá? Então, o buraco negro é esse, gente. Existe no Antigo Testamento algumas profecias que, se tomadas literalmente, nunca se cumpriram. Elas vão se cumprir um dia, literalmente? Fica a pergunta. Né? Então vamos lá em Zacarias 14. Eu quero convidar você a ir para Zacarias 14 comigo. Tá? A gente vai ler esse capítulo para a gente poder acompanhar. Zacarias 14. Repetindo, esse é um exemplo. Mas você vai encontrar outros lugares dos profetas que falam dessa restauração de Israel. Tá? Miqueias fala, Joel fala, tá? Isaías fala dessa restauração de várias maneiras.
Mas é como se Israel fosse centro do mundo. Nós estamos estudando o livro de Isaías na escola bíblica dominical, no domingo, e nós vimos isso já, né? Essa ideia de Israel prevalecendo sobre as nações, tá bom? Agora, Zacarias 14 é impressionante, porque ele fala de Israel restaurado e fala de todas as nações indo ao templo de Jerusalém fazer sacrifícios, tá? Aí nós temos que perguntar, fazer sacrifícios? Ué, mas o sacrifício de Jesus já não completou, já não mostrou que esses sacrifícios todos eram só uma preparação? Por que esses sacrifícios voltariam? Então, de uma perspectiva cristã, isso fica complicado. Mas eu quero ler o capítulo 14, tá bom? Com vocês, para a gente falar disso. Sobre a questão do papel de Israel, tá bom? Papel de Israel na salvação das nações. Então vamos lá. E no plano de Deus. Onde é que entra Israel na escatologia? Então isso aqui é o que eu estou tratando aqui. Então, vamos lá, Zacarias 14, olha lá. Eis que vem o dia do Senhor. Aliás, é sempre isso. Os profetas falam do dia do Senhor, o dia que Deus vai intervir. Nesse dia do Senhor, muitas coisas acontecem. Acontece juízo de Deus sobre as nações, acontece uma série de coisas. Acontecem abalos sísmicos e tudo mais. E entre elas, acontece uma restauração de Israel. Israel como centro do mundo. Então presta atenção, vamos lá. Capítulo 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor. É Zacarias 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Continuando o versículo, né? Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Agora o versículo 3. Então o Senhor sairá e lutará contra as nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, e a outra metade para o sul. É daqui que vem aquela ideia de que Jesus vai voltar, vai vir no Monte das Oliveiras e vai dividir o Monte das Oliveiras em dois, né? Versículo 5. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Quem está estudando Isaías com a gente sabe que ele está falando lá no capítulo 7 de Isaías, tá? Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Aqui você vai lembrar que 1 Tessalonicenses fala disso, né? Que o Senhor vem com os seus santos. Os santos geralmente são os anjos. Marcos 9:38, se não me engano, fala que Jesus vem com os seus santos anjos, tá? Versículo 6. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será dia claro. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metades delas para o mar oriental, e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Veja que ele está falando de uma situação global, né? Mundial. Versículo 10. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina e desde a torre de Ananel até os lagares do rei.
será habitada e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé, os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém. E se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata, roupas em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações, agora o versículo 16, tá? Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem, nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. E as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Graça e paz, Maria, José. Olha só, Zacarias 14 está falando de várias coisas aqui. Está falando de um momento do dia do Senhor em que Deus vem e vai estar no Monte das Oliveiras, vai fender o Monte das Oliveiras. Jerusalém vai ser aqui, ele fala aqui de Jerusalém sendo sitiada, sendo destruída, mas sendo restaurada. E fala também de todas as nações vindo a Jerusalém fazer sacrifício. Né? O problema, gente, é o seguinte, que se você lê isso aqui, literalmente, isso nunca aconteceu, até hoje. Depois de Zacarias. Israel nunca foi o centro do mundo. Nunca houve um tempo em que todo mundo tinha que ir lá fazer sacrifício, pelo menos não literalmente. Né? Então como a gente encaixa essas profecias aqui? O problema é que o Novo Testamento nunca se refere a essas profecias literalmente. Aliás, não há plano para o templo. Não há no Novo Testamento. Lembra que no Novo Testamento o que Jesus disse? Vai ser derrubado, mas em 3 dias eu vou reconstruí-lo. E João diz, ele se referia ao santuário do seu corpo. Então não há nenhuma perspectiva sobre templo, nem para o templo dos judeus. Então que fique bem claro o que eu estou dizendo, tá? De uma perspectiva cristã, a meu ver. Tá? O Novo Testamento não tem, que são judeus escrevendo, a maioria deles, mas não tem previsão, não tem lugar para o Israel político. Entenda bem. Israel como centro do mundo. E mais ainda, voltar sacrifício. Como é que a gente vai entender isso se a carta aos Hebreus fala que os sacrifícios eram só uma sombra do que Cristo fez? Né? Caiu a água aqui. Era só uma sombra do que Cristo fez. Então, se você ler a carta aos Hebreus, não faz sentido voltarem ao sacrifício. Tem alguns que falam, não, isso aqui vai se cumprir e os sacrifícios serão só um exemplo, só para exemplo. Ué, mas o texto não está falando que é só para exemplo. Então não é uma leitura literal. Né? Não cabe isso. Tem alguns que entendem, e aqui eu devo dizer, né, os milenistas, né, os pré-milenistas entendem que essas profecias vão se cumprir no milênio. Porque lá no reino de 1000 anos, Deus vai fazer com que Israel seja o centro do mundo.
O problema é que quando você lê o reino de 1000 anos em Apocalipse 20, de 1 a 7, não fala nada sobre Israel em evidência no mundo. Não tem isso lá. Percebeu? Então essa aqui é a questão. Então, a meu ver, é o seguinte. Qual é o problema? O problema é a gente, de repente, ter hoje, nos dias que nós vivemos, uma opinião desequilibrada sobre Israel por causa dessas interpretações. Inclusive aqui no Brasil, o nosso presidente, que também acabou apoiando o que Israel sempre quis, que é o estabelecimento de Jerusalém como capital de Israel. Por que as Nações Unidas consideram Tel Aviv e não Jerusalém? Porque os judeus, os cristãos, os muçulmanos, né, ainda não se entenderam sobre Jerusalém. Jerusalém, afinal de contas, é de quem? Como há um conflito, as Nações Unidas entenderam o seguinte: vamos deixar Tel Aviv como capital até que eles se resolvam lá, né? Só que o Trump fez, e na verdade lá nos Estados Unidos já havia um decreto anterior dizendo isso, fez a declaração de que Jerusalém era a capital de Israel, que é o que eles querem, e o nosso presidente aqui seguiu o mesmo caminho, fez a mesma declaração, criou, claro, um desconforto com os palestinos, com os países vizinhos lá, os muçulmanos, porque tem aquela briga, né? Mas, a meu ver, independente dessa briga, dessa política, não há plano de Deus para o Israel político, a meu ver, como cristão. Não que eu não quero que Israel seja abençoado, gente, não é isso. Eu quero que Israel seja abençoado, que o povo judeu seja abençoado por Deus, que eles conheçam o Evangelho, que eles creiam no Evangelho, que eles sejam de fato de Deus. Mas não que, a meu ver, como cristão, não vejo o plano de Deus para o Israel político. Ficou claro? Não há um plano de Deus para o templo literal em Israel. Os judeus querem construir. Eles querem mesmo. Os judeus querem. Não todos, tá? Não todos. Alguns judeus querem construir. Alguns judeus são sionistas. Outros não são. O que é sionista? Sionista é aquele judeu que acredita que os judeus precisam de fato voltar para Israel, porque sionistas vem de Sião. Sião é o nome de Jerusalém, né? Então é a ideia de que realmente Jerusalém é importante para Israel e os judeus têm que voltar para Israel. Tem judeus que não são sionistas, eles são contra, eles acham que Israel não tem nada que hoje se preocupar em voltar para lá, tá bom? Então, até entre os judeus não há acordo sobre isso. Mas existem sim grupos de judeus que estão inclusive preparados financeiramente para reconstruir o templo. E pode até ser que isso aconteça. Não estou duvidando que pode ser que aconteça, né? Eu não acho impossível acontecer. Já vi também, inclusive, alguns dizendo que há um plano, porque o grande problema o que é? Aquela mesquita, a mesquita de Omar, a cúpula da rocha. Quem vê uma foto da Jerusalém antiga vai ver aquele templo com uma cúpula dourada. Aquilo ali é a mesquita de Omar ou a cúpula da rocha, tá? É bem o lugar onde estava o templo. Então, o grande problema para colocar o templo ali, tem que destruir a mesquita. Como é que você vai destruir a mesquita? Vai causar uma guerra. Mas alguns dizem, não, dá para construir o templo do lado da mesquita sem destruir a mesquita. Até isso eles têm, né? Então, veja bem, uma coisa é os judeus querem reconstruir o templo lá, né? Uma coisa é o que os judeus pensam em relação ao seu país, o desejo de que realmente Jerusalém seja dos judeus. Outra coisa é entender que isso é plano de Deus. Tá? E outra coisa mais ainda, é outras nações se meterem na briga entre judeus e árabes e muçulmanos, tá? Achando que isso é profecia bíblica. A meu ver, aí está o perigo. Tá? Não vejo, repito, não vejo no Novo Testamento autores judeus, que eram os apóstolos, prevendo qualquer coisa, nem Jesus, falando de um futuro político para Israel, no plano de Deus. Tá? O plano de Deus para Israel era ser, na verdade, o berço do Messias, é ser o caminho para abençoar toda a terra. E isso tem se cumprido, né? Isso, da perspectiva cristã, tem se cumprido. Então, a meu ver, não faz sentido essa leitura, né, de Israel como um centro do plano de Deus para o futuro. Agora, de fato, essas profecias que aqui estão, elas são enigma, no sentido de se são literais ou não. Se elas são literais, elas nunca ocorreram. Agora, será que elas já ocorreram no sentido não literal? Eu não sei.
né? O máximo que eu posso dizer sobre isso aqui é um não sei. Eu fico muito desconfiado, por exemplo, quando alguns pegam essa profecia de Zacarias, falam lá, tá vendo, Jesus vai pôr um pé no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai ser defendido em dois, como diz Zacarias. Mas o Zacarias fala também que vai voltar sacrifício. Vai voltar sacrifício no templo? Para quê? Para que isso? Se aquele sacrifício era só uma preparação. A carta aos Hebreus chega inclusive a dizer que aqueles sacrifícios não valeram, foi para nada. Eles eram só uma sombra. O único sacrifício que realmente valeu foi o de Jesus, de acordo com a carta aos Hebreus, né? Então, a meu ver, essa é uma questão importante da escatologia. É polêmica, por isso que eu deixei por último para falar aqui na conclusão. E você perceber como a gente trabalhou com os textos para poder ver isso, né? A ênfase não está, quando você chega especialmente no Novo Testamento, a ênfase não está no Israel político. Não há esse tipo de ênfase, né? A ênfase não está aí. A Bíblia fala de um povo de Deus, a Bíblia chega a falar, o Novo Testamento chega a falar do Israel de Deus, mas não há um plano político. Repito, devemos orar sim por Israel, devemos orar por Jerusalém, mas devemos orar também pelos árabes, devemos orar pelos muçulmanos. Por quê? Porque o Evangelho é universal, é para todos, né? Alcança todos, inclusive judeus também, né? Então, nós devemos orar por todas as pessoas, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo, Deus não amou só Israel, só uma nação. Todos, inclusive aqueles mais radicais que estão lá. Então o Evangelho é para todos, tá legal? Então essa é a minha convicção. Eu tenho convicção de que não há profecias no Novo Testamento sobre restauração política de Israel, mas não sei dizer, em cada caso dessas profecias aqui, como de Zacarias, exatamente como elas se cumpriram ou como elas se cumprirão. Alguns entendem que há um espaço futuro lá no reino de 1000 anos que isso vai se cumprir. Eu não vejo como sustentar isso solidamente usando a Bíblia, tá? Pode ser? Pode ser, né? Tá bom? Então, a nossa aula aqui, o que nós fizemos? Nós procuramos falar sobre a base, para a gente não se perder, né? Mostrar aqui quais são as questões principais, os debates principais, e também mostrar as polêmicas, onde é que estão, né? Onde é que estão principalmente as polêmicas. Naturalmente que existe polêmica também em passagens mais individuais da Bíblia, outros trechos da Bíblia que têm esses assuntos de escatologia que poderiam ser discutidos, tá? Há várias passagens. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo diz que é necessário que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aquele pessoal pré-milenista, pré-tribulacionista, tende a achar que aí Paulo está falando de um tribunal só para crentes, né? Que haverá um julgamento separado para crentes, que é o chamado julgamento dos galardões. Eu não consigo ver essa divisão, tá? O que eu entendo é que o julgamento é uma coisa só. Naturalmente que vai ter esse negócio de galardão. Você tem lá, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, dizendo que lá no final, a obra de cada um, falando dos líderes, né? O que ele construiu sobre o alicerce. Se é madeira, feno, palha, ou se é pedras preciosas, madeira, feno ou palha, isso vai ser provado no dia final, né? E se a obra de alguém se queimar, o tal vai ser salvo como que pelo fogo. Quer dizer, vai chegar sapecado no céu, mas vai chegar, né? Vai ser salvo meio sapecado, mas vai. Então vai ter esse tipo de coisa, mas exatamente quando, como vai acontecer, não está explicado. O que eu entendo é que no fundo é um evento só, dentro desse evento tudo isso vai acontecer. Eu não vejo razão para ficar separando muito eventos, tá bom? Então é isso, gente, a nossa perspectiva, né? E principalmente retomando para fechar, qual é a grande lição aí? A grande lição para nós é a perseverança, é a fé, é ler esses textos lembrando que muita gente perdeu a vida por causa do Evangelho, muita gente sofreu, né? O povo de Deus ao longo da história está recheado de gente que sofreu demais na vida, lutou muito, mas gente vitoriosa, né? Gente de fé, gente de Deus, pessoas que nós nunca vimos, nunca conhecemos, né?
não ficaram na história. O nome delas não está em lugar nenhum. Mas pessoas que foram fiéis. Pessoas que tropeçaram, mas voltaram, né? Como Pedro, não foi só Pedro, outros também. Pessoas que tiveram seus vacilos, mas que nem por isso perderam a sua fé. Então há toda uma história de que vale a pena, né? Vale a pena a gente viver, seguir o Evangelho para nós, para nossa família. Principalmente porque, por pior que seja a situação que você viva, o que tem na frente, no final de contas, vai ser bênção, né? Aquilo que o Candinho diz, essa novela que está sendo reprisada aí, que eu não estou acompanhando, mas que todo mundo fala, é impossível não saber, né? Que a grande fala do Candinho lá é: tudo que acontece de ruim na vida é para melhorar, né? E é verdade, para nós muito mais. Tudo que acontece de ruim na vida tem que nos fazer lembrar que o que virá na frente é glória, é bênção, é vitória, né? É de fato conquista. E nós vivemos essa vida aqui, nessa perspectiva. Nós não somos desse mundo, nosso reino não é desse mundo. Então há outros valores que nós temos que colocar diante de nós como ideais a serem perseguidos. É isso que esses textos todos nos ensinam. Nos ensinam que quem serão os enganados? Serão aqueles que, na verdade, estão mais apegados às coisas dessa vida. Não serão enganados aqueles que têm dúvidas sinceras. Serão enganados aqueles que, na verdade, zombam, desprezam porque têm interesses. Tá? Aqueles que já têm uma índole voltada a seus interesses próprios, a lutar por seus interesses pessoais, esses é que serão os enganados. Na verdade, você vê isso o tempo todo. Né? O tempo todo essa exortação. E vamos lendo os tempos, né? Percebendo os sinais. Não sei, quando Cristo vai voltar? Não sei, a gente não sabe. Tá? Então é isso aí, tá bom? Tem uma última pergunta que ninguém fez, mas é uma pergunta natural que deveria ser feita, que é a seguinte: eu falei para vocês que aquela opinião popular do arrebatamento VIP em 2 etapas surgiu no século XIX e que nunca ninguém pregou isso antes, não foi? Eu falei isso para vocês. Alguém poderia perguntar, mas por que surgiu logo no século XIX essa opinião? Né? Por quê? Isso é um pouco mais complexo, tá? Mas eu tenho uma teoria sobre isso. No século XIX, se você lembrar, o pessoal que já estudou um pouquinho aí, você vai lembrar que o século XIX é o século que surgiram seitas que nós conhecemos muito. Testemunhas de Jeová surgiram no século XIX, 1870. Mormons surgiram no século XIX. O movimento adventista, advento é de vinda, né? Também surgiu no século XIX, promovido por um batista chamado Guilherme Miller, que marcou o fim do mundo para 1844 e, obviamente, Jesus não voltou, mas ficou aí o movimento adventista. Então, vários grupos que nós conhecemos bem nasceram no século XIX. Por quê? Porque no século XIX, entre outras coisas, o século XIX também foi o grande século da expansão missionária, que eu falei para vocês. Mas também foi um século da febre do fim do mundo. Todos achavam que o mundo ia acabar mesmo. Houve um movimento de santidade, entendendo que aquele era um mover de Deus para a volta de Jesus. E nesse ambiente não cabia a ideia de uma volta de Jesus que ainda vai demorar. E se você pega 2 Tessalonicenses, que fala assim, Jesus não voltou ainda, antes de Jesus voltar tem que acontecer a apostasia e o homem do pecado tem que se revelar, não soa muito bem, porque está dizendo, peraí, então Jesus não vai voltar agora. Aí é um banho de água fria, né? Então essa teoria do arrebatamento VIP, ela é interessante por quê? Porque ela também prega o seguinte: Cristo pode voltar a qualquer momento. Qualquer momento. Não tem nada, não falta mais nada para acontecer. No momento, num piscar de olho, Cristo pode voltar a ser arrebatado. Né? Então, por isso que esse pensamento vingou no século XIX. Porque havia essa expectativa mesmo de fim de mundo. E isso calhou bem. Essa ideia de que, não, tem que acontecer a tribulação primeiro, não, o anticristo tem que se manifestar primeiro, parece que então está mais distante a vinda de Jesus, né? Parece que você relaxa, né? Fala, vai com calma porque está longe ainda, né? É mais ou menos isso que aconteceu no século XIX. Por isso que essa ideia vingou
e se espalhou mesmo assim, se alastrou para todo lado, porque pregava isso, Cristo pode voltar a qualquer momento, esse arrebatamento repentino a qualquer momento. Então por isso que essa ideia prevaleceu a partir daí, e claro, houve investimentos enormes, muitos livros publicados, com gente de muita grana, especialmente nos Estados Unidos, que era dessa linha, né? A Bíblia de Scofield, por exemplo, que foi produzida já no começo do século XX, mas com essa ideia, ela varreu lá o chamado cinturão da Bíblia dos Estados Unidos, onde todo mundo tinha essa Bíblia. Por isso essa opinião realmente se alastrou e, claro, os missionários acabaram trazendo para cá. Tá bom? Só para explicar isso aí, mas agora são 21 horas 9 minutos. Eu aguardo perguntas, não estou vendo nenhuma aqui. Todo mundo está calminho hoje, olha só, né? Ok? Voto Minerva é isso, pastor. Tá. Tem perguntas? Não estou vendo pergunta nenhuma aqui, hein? Hoje todo mundo está calminho, né? Tá bem calmo. Mas eu espero que tenham entendido, pelo menos o que eu quis, mesmo que você fique desconfiado, né? Dizia que alguns, que eu não consigo ver o rosto de vocês, mas eu fico imaginando que se nós estivéssemos no auditório, eu falando essas coisas, alguns estariam olhando para mim assim, com o rosto meio desconfiado. Não sei não, pastor. Tá bom, não tem problema não. Né? Eu sei que com os meus alunos eu brinco, né? Quando eu falo sobre isso, eu falo assim, olha, se você não concorda comigo, não tem problema, a heresia minha, você está salvo do mesmo jeito, que a salvação é pela graça. Né? Então, é isso aí. Eu estou compartilhando com vocês algumas convicções, como eu disse, e algumas questões que para mim são mais... eu deixo sobre a mesa. Né? Essa questão, por exemplo, do reino de 1000 anos. Eu deixo sobre a mesa, porque é complexo. É um texto complexo, difícil de entender. Eu não sei exatamente como seria esse reino de 1000 anos futuramente. Não me convenço muito da ideia amilenista, né, do Agostinho. Por causa do que ele faz, ele interpreta uma ressurreição simbólica e a outra não. Como é que eu sei que uma é simbólica e outra não? Fica esquisito, né? Então, não fico muito feliz, assim, não fico satisfeito, né, com essa interpretação de Agostinho. Mas também aquele pessoal que pega o milênio, né, como se fosse um buraco negro e vai jogando dentro do milênio tudo quanto é profecia, tudo quanto é coisa, não tem muita base para isso também. Né? O reino de 1000 anos ali no Apocalipse 20 é um reino de pessoas que foram decapitadas por causa de sua fé, e eles reinam com Cristo 1000 anos e nada mais é dito. Né? Então isso é importante. Agora, eu tenho plena convicção de que essa ideia tradicional desse arrebatamento VIP aí, que é nos ares, em 2 etapas, isso realmente, ao meu ver, não corresponde contra o ensino de Jesus e dos apóstolos, tá bom? É isso, gente. Tá bom? Mais alguma pergunta? Pastor, quando se fala que todos conheceram o Evangelho, mas antes que venha o fim, você pode explicar? Legal. Então, é Mateus 24:14, né? Diz assim, e este Evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. De fato, alguns entendem que esse é o único sinal concreto, né, de que Jesus voltou, tá bom? Pastor, eu falei acima que o brasileiro que voltou para que Israel tivesse o seu estado foi Oswaldo Aranha. Exatamente. Obrigado, viu, José Aparecido Muniz? Foi Oswaldo Aranha, exatamente, tá? Oswaldo Aranha votou, o voto dele foi um voto decisivo, né? Para que Israel se tornasse, para que se estabelecesse o Estado de Israel. Exatamente, o Brasil tem um dedinho lá, né? É verdade, né? Então, voltando, né, à sua pergunta, essa era a pergunta do Fernando, né? Então, Mateus 24:14, então esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus está dizendo que no tempo do fim o evangelho estaria em evidência no mundo. A pergunta é, nós temos isso hoje? Né? Será que temos isso hoje? Bom, em algumas estatísticas ainda existem grandes grupos humanos sem nenhum conhecimento do Evangelho. São chamados não alcançados. Eu não sei exatamente como está a estatística hoje,
mas alguns anos atrás a estatística estava em torno de 1/4 do mundo. Olha só, 1/4 do mundo corresponderia a pessoas não alcançadas. Se nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, vamos arredondar para 7 bilhões, quanto dá 1/4? 7 dividido por 4? Dá quase 2, né? Dá 1 bilhão 750 milhões. Dá muito mais do que a população do Brasil, gente. É enorme o número de pessoas. Nossa, mas não tem tanta gente assim. Pois é, existem alguns bolsões de população enorme na Índia, na China, que tem inclusive dialeto próprio, que não tem presença do Evangelho. Nós devemos orar por isso, né? Orar por isso. Há missionários que querem ir para lá. Houve uma época aí que havia uma ênfase muito grande na evangelização desses povos, mas não tenho ouvido muito mais ênfase sobre esse tipo de coisa. Tá? Então não sei realmente dizer como está hoje exatamente, mas o que Mateus 24 está dizendo é que o Evangelho seria pregado para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Isso é o Evangelho estaria em evidência no mundo no tempo do fim. Tá bom? É isso aí. Mais alguma pergunta? Pastor, eu falei acima, tá? Já falei. O Oswaldo Aranha, legal. Muito bom. Exato, Fernando. Já que ouvimos falar de missionários que mais de 2 bilhões de pessoas ainda não conhecem o Evangelho. Eu não sei se 2 bilhões chega perto. A estimativa estava em 1 bilhão e 700 milhões, mais ou menos. Estava um pouquinho menos. Mas é muita gente. Para você ter uma ideia, o Brasil tem quanto? 230 milhões? Então, nós estamos falando de 1 bilhão e 700 milhões. É mais de 7 vezes a população do Brasil. É muita coisa. Né? Silas, pastor, durante a grande tribulação, o Senhor acredita que mesmo Cristo protegendo os escolhidos, as pessoas que estarão sofrendo durante poderão se arrepender por não crer? Bom, eu acredito que sim, né? Tempos de tribulação também é tempo de conversão, sempre foi. Na antiguidade foi assim. Ao mesmo tempo que havia perseguição, é interessante, né? A gente às vezes pensa que a perseguição, muitos já pensaram isso, que a perseguição seria uma maneira de estancar o crescimento da igreja. E a história já tem demonstrado que não, é o contrário. A perseguição, o sofrimento, na verdade, acaba sendo um combustível para o crescimento da igreja. Por incrível que pareça, a perseguição não é problema. Né? No fundo, a perseguição acaba sendo um combustível. Muitas vezes o problema são as questões internas da igreja, e não a perseguição de fora. Tá? Alex, foi bênção, pastor. Proponho estudarmos o livro de Daniel para o próximo módulo. Beleza, podemos pensar sim. Tá? Vou pensar, tá? No seu caso aí, a gente fazer sem dúvida, essa é a minha área, né? Eu quero fazer módulos aí para frente, trazendo pessoas de fora com outras especialidades, tá? Para estudar teologia, porque tem alguns aspectos da teologia de outras áreas que é importante a gente abordar e trazer gente de fora, que vocês estão só me ouvindo aqui também, né? Tá bom? Mas pode ser uma boa sugestão, viu, Alex? Estudar o livro de Daniel, tá bom? Claro, o livro de Daniel, a segunda parte, a linguagem apocalíptica, né? Do capítulo 2 e lá para o final e tudo mais. Podemos fazer sim, né? Podemos fazer aí, ou no módulo, ou fazer um estudo especial aí do livro de Daniel. É realmente um propósito meu, no curso de teologia, abordar alguns livros mais importantes da Bíblia, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Tá legal? Então é isso que nós queremos fazer, tá legal? Bom, é isso aí, gente. Mais alguma pergunta? Estamos encerrando esse módulo, tá bom? Fique de olho aí, porque nós vamos bolar um jeito de te dar um certificado, tá legal? Eu vou pedir para o Guilherme me ajudar aí. Por favor, sejam compreensivos conosco. Espero que não aconteça nenhum problema de esquecimento de alguém aí, tá legal? Mas nós queremos fazer aí daqui para a próxima semana, de alguma forma, pegar os números de todo mundo aí. Eu vou anunciando aqui nas lives, nos cultos, como é que isso vai acontecer, eu vou dar aviso, tá legal? Mas muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua participação. Nós estarmos juntos assim enriquece, né? Que Deus nos abençoe nesse tempo, que nós não sabemos o que vai acontecer, né? Está acontecendo muita coisa, gente, muita coisa. Orem pela minha família, tá? Por favor. Estão acontecendo coisas muito, muito estranhas, tá? Para nós. Então orem. Perdi minha mãe agora, no dia 3
no sábado, né? E meu pai está vivendo um momento complicado. Então peço oração, tá bom? Por nós, pela minha família. Também pelo retorno, estamos orando. Tá legal? Amém, Fernando? Muito obrigado. Deus abençoe aí cada um dos irmãos e irmãs. Tá legal? Fique de olho aí nos anúncios que nós vamos voltar. Vamos fazer mais estudos aí nesse período. E vamos voltar também no sentido do presencial. Nós estamos fazendo uma pesquisa. Peço para você que é da IBJU aí, nos ajude, tenha paciência. A sua ideia é muito bem-vinda, tá legal? Estamos fazendo uma pesquisa primeiro com a liderança, depois vamos fazer com toda a igreja. Queremos saber, tá legal? O que nós vamos fazer, como vamos proceder exatamente, porque nós queremos retornar. A gente está ansioso por retornar, mas não queremos fazer isso de maneira insensata e imprudente, tá? Então, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Qualquer pergunta, claro que pode continuar. De repente aí surge aí no seu caminhar alguma pergunta ao longo do caminho. Quando nós estudamos lá o módulo sobre escatologia, eu queria perguntar isso, mas agora já foi. Você pode perguntar, entra no particular aí e pergunta. Tá legal? Não tem problema. Foi uma bênção. Deus abençoe, viu? Cada um de vocês. Willa, Lídia, Deus abençoe. Deus abençoe mesmo cada um de vocês. Tenha uma excelente noite. Em nome de Jesus, nós continuamos as nossas lives pela manhã, continuamos com Salmos da Esperança, tá bom? E continuamos juntos em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!